seja bem-vindo a mais um episódio do No Alvo com o Álvaro Podcast, que sempre tem aquela missão desde 2023, botar você e o seu negócio no topo do pódio. Meu muito obrigado por você estar comigo nesse setembro maravilhoso, esse ano aí se encaminhando para o finalzinho. Olha, esse ano são mais de 55 edições, então tenha certeza que aqui no podcast a gente já falou de liderança, de vendas, de gestão, de estratégia, de mentalidade. Então, tudo o que você precisa tem aqui no nosso podcast, nos Campeões. Quero agradecer a parceria da NV Data, nossa parceira desde o início do ano nessa jornada. Se você tem negócio hoje, precisa entender como é que está o teu negócio, se o teu time está vendendo, teu time não está vendendo, quer ter dados na palma da sua mão para saber o que fazer, como fazer, aonde projetar e principalmente como construir um 2025 mais poderoso. Meu querido Neto da NV Data vai poder te ajudar através de dashboards super intuitivos para levar o teu negócio para o topo do pódio. Agora, se você é empresário, profissional liberal e está andando sozinho nessa caminhada, eu tenho certeza que nós aqui da Academia dos Campeões podemos te ajudar, que é a minha escola de negócios. Hoje a gente já está com mais de 50 alunos em 5 estados do Brasil. A gente quer que você venha ser. Então acesse academiadoscampeões.com, se inscreva, vem estudar conosco, porque nós vamos levar você para o topo do pódio. E hoje eu tenho a honra de receber ela, que é uma das madrinhas da Academia dos Campeões, consultora, aceleradora de negócios. Pelo Sebrae também a gente fez essa conexão nos programas de aceleração. Uma pessoa incrível, de um coração generoso. Hoje também é head de estratégia na Associação Gaúcha de Startups, a AGS. Eu quero que você receba aqui no palco para falar sobre empreendedorismo, negócios, mulheres e tudo mais. Ela, diretamente de Porto Alegre, Jéssica Matos, bem-vinda, prof, aqui nesse podcast dos Campeões. Obrigado por você ter reservado a sua agenda e estar aqui conosco nessa quinta-feira falando de assuntos que nós somos apaixonados, que é negócio, inovação e tudo mais. Bem-vinda. Eu que agradeço, Álvaro. É um prazer estar aqui contigo, né, com vocês agora, falando sobre esses assuntos que, de fato, são assuntos aí super importantes, né, que a gente gosta muito de falar. Para mim é muito bacana estar aqui, né, nesse espaço também, compartilhando, trocando, aprendendo, porque toda vez que a gente troca, a gente conversa mais, né, a gente aprende também. Então, muito obrigada pelo convite, adoro, né, adorei ser convidada e adoro estar sempre envolvida com a Academia dos Campeões aí, tem um papel tão importante na transformação de tantas vidas, né, de dezenas de vidas de alunos aí que hoje fazem parte da Academia dos Campeões. Muito Você obrigada. sabe, Jéssica, uma das coisas que eu percebo, né, nessa jornada, conversando com empreendedores, gravando aqui o podcast, inclusive, né? Cada um que senta aqui, eu escolho a dedo, tanto para a gravação do podcast, quanto as pessoas que dão aula na Academia dos Campeões. Eu vejo que se a gente está aberto, a gente se conecta com pessoas tão bacanas, com pessoas tão incríveis. Foi assim que a gente se conectou. E quando a gente está falando de sucesso, quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando de negócios, eu percebo que o que faz o negócio dar certo é o porquê ele quer dar certo. E aí eu pergunto como que a Jéssica veio parar dentro do empreendedorismo e por que que você faz o que você está fazendo hoje de ajudar outros empreendedores a crescer e alavancar os seus negócios, porque é nítido, né, o brilho no teu olho em fazer isso aí. Hoje está aqui conosco compartilhando essa caminhada aí, Jéssica. Boa, é engraçado, né? Porque quando eu virei empresária, eu não. Eu saí do mercado, né, do mundo corporativo para virar empresária, troquei de ramo, da água para o vinho, saí da CLT, né, da segurança do salário fixo, para comprar na época, uns 7, 8 anos atrás, se não me engano, um salão de beleza. Mas eu me reencontrei mesmo, porque nessa jornada, quando a gente está, né, nesse movimento de ir aproveitando oportunidades, de ir trocando de carreira, né, de ir aproveitando e conhecendo outras coisas também no mundo profissional, nem sempre a gente está feliz, né? Nem sempre a gente está com aquele gostinho de realizada profissionalmente. E eu me encontrei mesmo fazem 2 anos aproximadamente, que foi quando, de fato, eu comecei a desenvolver outros negócios, né, como consultora de aceleração, participando de programas de inovação, que foi um dos programas que a gente se conheceu, e foi muito pelo propósito genuíno de se conectar com as pessoas, de aprender mais com as pessoas e também ensinar aquilo que eu sabia, né, o pouco que eu sei compartilhar e ir alimentando essa troca. E tem uma coisa, campeão, que eu levo assim para minha vida, que é a vida acontece no movimento, né? A gente só se permite
crescer, a gente só se permite, de fato, contribuir com as pessoas se a gente se movimenta. E o movimento, quando a gente acaba aceitando que a jornada acontece nesse movimento, as coisas vão, de fato, vão se conectando e às vezes a gente nem sabe muito bem da onde que vem, né? Como que eu conheci o Álvaro, mas eu conheci o Álvaro dentro de um programa que acabou acontecendo, porque lá atrás eu aceitei a participar, dar uma masterclass, né, para uma turma do Startup RS na época. Então as coisas vão acontecendo no movimento. E eu tenho isso muito para minha vida, sabe? Da gente acabar de fato se movimentando o tempo inteiro, né, para que a gente possa se conectar com as pessoas certas, para que a gente possa fazer network, porque realmente eu acho que, infelizmente, na faculdade a gente não aprende a fazer relacionamento, né, a gente não aprende a importância do network, a importância da gente se alimentar, alimentar esses relacionamentos com as demais pessoas. Então, eu acho que foi isso que acabou acontecendo ao longo desses últimos meses, assim. E sabe, tu falou uma coisa interessante, Jéssica. Quando a gente vai olhar, muitas pessoas dizem assim: ah, Álvaro, eu quero ter segurança, eu quero ter estabilidade, eu quero ter segurança. E eu sempre, todos os meus alunos, não existe segurança, não existe estabilidade, existe previsibilidade. E mesmo assim, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Mas se tu for olhar o vento está em movimento, a água está em movimento. O oceano, por maior que seja, ele está em movimento. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, cara, você até vai criar lá na frente, você até vai escrever, você vai planejar. Só que quando você deixa uma pitada da tua jornada, do tipo assim, o mundo me surpreenda, as minhas metas ficam no meu telefone, ficam no fundo do meu telefone, meu computador está aqui na minha frente. Só que quando às vezes tu olha, tu vê, cara, tem tantas outras coisas que rolam bacanas também, que às vezes é mais bacana do que aquilo que você acabou colocando como o teu planejamento. Por quê? A minha esposa, ela falou uma frase fundamental uma vez. Ela disse assim: dá o primeiro passo que Deus põe o caminho. Então, quando a gente tem essa coragem de entrar em movimento, eu conheci você através do evento do Sebrae. Nós começamos com um projeto dentro, depois a gente foi. Aí eu falei para a Jéssica: Jéssica, eu tenho uma escola assim, assado. Era um grupo de WhatsApp, né? Aí eu conheci outras duas pessoas, que essas outras pessoas me levaram para outro lugar, que aí esse outro lugar eu chamei outras pessoas, e isso que é o divertido da vida. É o movimento. E aí que eu te pergunto, você acredita que estar em constante movimento na vida, nos negócios, isso é um fator decisivo para a gente ter muito sucesso no nosso negócio, Jéssica? E já vou botar Sim, uma pergunta. Como cria essas conexões poderosas que o tempo acaba não dissolvendo? essa questão até do equilíbrio, né, que tu mencionaste, para mim, o contrário do equilíbrio é a rigidez. Né? Então, a gente se manter muito rígido até nos próprios planos, né, nas estratégias, no nosso checklist, para mim é o contrário do equilíbrio, porque o equilíbrio a gente vai e volta o tempo inteiro, né? Então, às vezes, a gente está se sentindo meio perdido, mas o equilíbrio é isso, a gente está navegando, né, nos extremos também, e a gente saber qual é o eixo. Eu esqueci a pergunta. Qual que é a mesma? Como que a gente, nesse movimento, a gente vai conhecendo muitas pessoas bacanas. Como que a gente faz? Ou que estratégia tu usa para manter esses relacionamentos sempre azeitados? Vê, a gente se conheceu há um ano, aí depois tu me chamou para fazer outras coisas, e aí a gente se encontrou, depois você deu uma aula para nós, para os alunos da academia, agora você está conosco, mas a gente sempre mantém essa conexão, Jéssica. Tem várias estratégias, né, de que eu vi até em livros, em podcasts, assim. Tem algumas que eu uso, eu vou dizer, eu não tenho nada muito rígido, assim, né, muita estratégia muito concreta, mas o tempo inteiro eu vou lembrando de alguma coisa e vou conectando isso. Então, teve um livro que eu li esses dias, não lembro qual é o nome agora, mas depois eu vou me recordar e compartilho contigo, que ele diz que a gente precisa ter mapeado quem são as pessoas mais importantes da nossa vida. Né? Não só no mundo, no meu mundo pessoal, né? Mas também no profissional, e a gente saber isso de uma forma consciente para a gente nutrir esses relacionamentos. Porque a vida acontece no movimento, mas ela acontece muito rápida também. Então, às vezes, a gente acaba
passando o tempo, e aí eu percebo que passou lá 6, 8, 9 meses, eu acabei não falando com uma amiga que é importante para mim, enfim, que nutre, né, a minha vida pessoal, tanto quanto outras pessoas que acabam nutrindo minha vida profissional também, e às vezes na correria do dia a dia eu não resgatei esses contatos, né, não marquei um café, não sentei para almoçar, não conversei. Essa é uma estratégia que eu tenho, que eu achei muito interessante quando eu li, e eu já compartilhei com outras pessoas também que falaram que fizeram a sua listinha lá e deixam num post-it colado próximo do notebook. Eu acho que essa parte da gente, de fato, né, ser empática, genuinamente, a gente querer também saber sobre os outros, né, lembrar da questão dos projetos pessoais, profissionais, isso também faz toda a diferença, e eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho essa facilidade também. Se eu não tivesse, talvez eu anotaria, mas como eu tenho, então eu sei quais são os projetos do Álvaro, né? Eu sei quais são os projetos do João, por exemplo. Eu lembro do cachorro do João, né? Do filho do João. Então, isso também, às vezes, eu tô ali no Instagram. O Instagram também não é uma rede social onde a gente, né, tá só passando o feed ali. Então, se eu vejo que o João, por exemplo, postou sobre o cachorro dele, eu vou lá interagir com o João, né, perguntar se tá tudo bem com a família dele, como é que estão os projetos. Então, acho que isso faz todo sentido também. E tem uma coisa que eu faço, e aí faz tempo, até antes, muito intuitivamente, que é participar de grupos. Como eu sempre fui muito introvertida, uma das coisas que me desafiava era me colocar em grupos onde eu precisava interagir, conversar, né, trocar, me relacionar. Então, fazer parte de grupos, assim como a Academia dos Campeões, por exemplo, faz com que a gente se mantenha conectado com as pessoas certas, com as pessoas que estão, né, na nossa vibe, com as pessoas ali que querem trocar sobre determinados assuntos que fazem sentido para o nosso crescimento pessoal, né, ou profissional. Então, ter os seus núcleos, né, os seus grupinhos também ajuda muito nesse nutrir dos relacionamentos que para nós são estratégicos. E eu acho que eu não preciso nem dizer também que tem relacionamentos que para a gente não faz tão bem assim, que também é o, né? Isso eu acho que vem muito com a maturidade também, da gente deixar ir, exatamente. Da gente deixar ir aqueles relacionamentos que não nos fazem tão bem assim, ou se já fizeram lá atrás, no momento não estão fazendo muito bem, né? Então, também isso faz parte do jogo, faz parte do movimento, faz parte da vida também, da gente identificar quem são essas pessoas, ou esses grupos, né? Ou esses núcleos, e também talvez deixar em stand-by. Mas tem muitas estratégias, eu acho que não tem o certo, não tem errado, tem aquela estratégia ou aquele jeitinho que funciona melhor para a gente, assim, e também é uma jornada, a gente vai se conhecendo, né, a gente vai trocando, vai se experimentando, acho que faz todo sentido, mais ou menos Uma por coisa aí. interessante, Jéssica, que quando tu olha para as pessoas que vão ter muito resultado, elas sempre têm um ponto em comum. Eu gosto de estudar os padrões comportamentais das pessoas. E elas sempre são pessoas, assim, 9 a cada 10 pessoas que são bem articuladas, socialmente falando, ou seja, elas têm bastante inteligência social, que é gerar os relacionamentos, é fazer as conexões. Mas o que eu percebo é que as pessoas que têm muito mais resultado, elas não fazem conexões rasas, elas fazem conexões profundas. E esse final de semana a gente estava dando uma imersão com os alunos meus e a minha parceira de palco trouxe o lance da humanização, seja no marketing, seja nos relacionamentos, seja nos negócios, seja com o cliente, né? Então, hoje a gente está vivendo a terra, né, da inteligência artificial e tal. Mas Uhum. quando você chega para uma pessoa e pergunta, e aí, meu, como é que você tá? Mas não é como é que você tá, se tá bem, se tá ruim. Cara, como é que você tá de verdade? Você tá passando por um problema? Você tá... qual que é o desafio? Por exemplo, né, tu trouxe a história do João. Quando deu as enchentes, o João precisou sair da base dele de Canoas para poder ir para uma outra base mais segura com a família. Eu todo dia aí, cara, como é que você tá? Se precisa de alguma coisa, eu tô aqui à disposição. Então, tu cria esse laço afetivo e são amizades que podem passar 5, 10, 15, 20, 30 anos, você se mantém. E isso é um fator determinante pro sucesso dos negócios, Jéssica. E você hoje, vivendo nos grupos, conhecendo muitas pessoas, a gente também vai aprendendo. E nessa jornada empreendedora, agora trazendo para a jornada feminina, o que que você passou ou ainda passa de desafio por ainda ser mulher? E o que que você acredita que é importante as mulheres que você precisou desenvolver durante essa jornada para conseguir ter melhores resultados na caminhada?
Assim, é uma pergunta complexa, né? A gente, assim, por ser Aqui o bacana é que eu levanto a bola, vocês que se viram, né? é uma pergunta bem complexa, né? A gente, por ser mulher, eu acho que a gente já teve que provar muita coisa, né? E a gente segue tendo que provar mais ainda. Então, eu acho que tem coisas que a gente não basta apenas ser boa, né? Ser competente. A gente precisa ter essa autoestima de que a gente é boa naquilo que a gente faz e brigar pelo nosso espaço também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Hoje, o empreendedorismo feminino, né? Ele é muito forte. A maior parte das mulheres ainda, infelizmente, elas acabam empreendendo por necessidade, né? Metade das mulheres são chefes de família ainda das empreendedoras, que hoje são empresárias. Então, tem uma carga também de trabalho muito elevado, porque não é só o universo profissional, né? Não é só a questão da gente fazer as atividades, né? Trabalho de vender, de ter que literalmente tocar a bola, fazer o gol, né? E de vez em quando ainda ir lá defender. Mas é também as atividades de casa, são os filhos, é o papel de mãe, de irmã, de esposa, né? É o papel de empreendedora. Então, são muitos papéis que a gente acaba tendo que cumprir na sociedade hoje. Só que eu acho que também a gente está evoluindo, graças a Deus, cada vez mais, né? Tem muito conhecimento, tem muita bandeira levantada também para ajudar a gente nessa jornada, mas ainda é um momento de discussão assim importante. Por isso que eu acho que eu valorizo também tanto esses momentos que a gente conversa aqui sobre empreendedorismo feminino, né? Da importância também da gente como mulher, da gente se permitir errar. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a gente se cobra muito por cumprir todos os papéis 100%, né? E de Jéssica, novo, deixa eu botar um adendo aí, ó. E é muito interessante que você traz, porque 70% dos meus clientes são mulheres que eu atendo, né? E eu escuto muito delas o seguinte: se a mulher fica muito tempo em casa, porra, cara, tá vagabundeando, você não tá ganhando dinheiro, tá? Aí ela vai lá e começa a ganhar dinheiro. Porra, você não tá cuidando dos filhos, não é? Aí, beleza, a mulher tá indo só fazendo academia e cuidando dos filhos. Ela tá cuidando do corpo, tá cuidando dos filhos, não tá cuidando do negócio, tá? Daí ela começa a cuidar do corpo dela, do físico, enfim, e vai cuidar dos negócios. Porra, tá, mas os filhos. Cara, é um saco essa coisa de que você tem que ser o ou, né? é Porra, um às vezes a mulher, eu trago aqui para casa, a gente viveu muitos anos da minha vida, uma escolha que a minha esposa me pediu, Álvaro, eu quero viver com as minhas filhas, eu quero estar com elas. Isso a gente levou muito para terapia, porque eu fui para trabalhar, só que de tanto fazer terapia, o que que eu entendi? Eu prefiro que a minha esposa esteja em casa com as minhas filhas, com as nossas filhas, a pedido dela, do que às vezes tu pegar e fazer uma coisa que você não faz e pagar para alguém para fazer uma coisa que nós deveríamos estar fazendo. Só que isso é uma coisa, Jéssica, que eu precisei fazer muita terapia para poder aceitar, porque nós homens não tem que fazer, tem que você quer, porque nós é muito fácil falar, a gente não tem uma casa, não tem uma louça para lavar. E aí, quando eu fui entendendo o meu papel como pai de lavar a louça, hoje de manhã reservei 1h30 do meu tempo para fazer os temas das minhas filhas, levo os fios, traz fio. Você vai entendendo também que, cara, a gente tem que cuidar para não ir para os extremos. Porque se a é, pessoa fica só em casa, ela não ganha grana. E se ela só ganha grana, ela não fica em casa. Então, é essa harmonia das coisas que a gente tem que buscar. Mas uma caçambada de peso que atira em cima do colo da mulher. Porque se tu tá só no é, negócio, tu esqueceu dos filhos. Tu tá só com os filhos, esqueceu do negócio. Porra, como é que faz, velho? eu tô refletindo aqui enquanto tá falando. Eu acho que se permite desagradar, sabe? Dá para desagradar. Ai! De novo, repete. Vai esquentar a orelha. É Você é permitir. mulher que está escutando esse negócio, que lota a agenda com todo o planeta inteiro na tua agenda e diz que não tem tempo para ti, que tu não consegue fazer as coisas. Senhora Jéssica, prepara este vingado e solta. Tem que se permitir desagradar as pessoas. Esses tempos eu estava ouvindo um outro podcast que é muito interessante, inclusive se para quem não conhece é o Para Dar Nome às Coisas, se vocês conhecem, campeão, mas é excelente. E ela estava falando, inclusive, né, a Natália, ela estava falando, inclusive, sobre a questão da culpa, né? Porque hoje em dia, a gente não paga imposto por se culpar.
Qualquer coisa, a gente vem aqui que a culpa é minha, agarra na culpa, coloca dentro da mochila e leva junto. E ela estava contando, né, sobre o caso, se eu não me engano, sobre de uma amiga ou de uma conhecida dela, que deixou um bebê pequeno de colo e foi para a mãe, né, e foi para um outro país para estudar. E a mãe, ela tinha passado por um processo de autoconhecimento gigante para não se culpar por isso, para deixar o bebê pequeno junto com o pai, né, que cuida tão bem quanto a mãe, para poder estudar, né, em outro país, dar aquele momento para ela, né, se dar esse descanso barra desenvolvimento pessoal profissional que ela foi fazer. Só que ela disse que nessa jornada o que mais teve foi pessoas que culparam ela, né, pela ausência, né, dela estar optando ou escolhendo em se desenvolver profissionalmente, né, e não em cuidar daquele filho que ainda era um bebê de colo. Então, o permitir desagradar, eu acho que ele vem muito acompanhado também para a gente desapegar das culpas, tentar, né, porque não é um processo fácil, é um processo mega complexo, a gente O realmente vai... peso, o peso físico, eu sempre falo para os alunos, eu pesei 174 quilos, eu posso falar isso. A gente passa muito do nosso peso físico é da culpa que a gente carrega. E tem uma coisa, Jéssica, que a gente tem que se olhar quando nós estamos com os nossos ombros rígidos e mais assim, é porque nós estamos colocando cargas emocionais em cima que não são legais. Álvaro, como é que eu sei que eu não estou carregando um monte de carga? É quando tu começa a observar e você vê que está mais relax. Vou Agora, até pensar aqui. não, mas é quando tu vê que você está muito assim, ó. Aí eu brinco com os meus alunos, bicho, o que que você pegou que não é seu, que você está botando, fazendo força para carregar? Porque isso a gente acaba adoecendo, cara, de carregar. Eu me lembro de um terapeuta meu me dizendo uma vez, Jéssica, 90% do que a gente carrega não é nosso. A gente pega, muitas vezes pela nossa arrogância, porque a gente quer salvar o planeta inteiro e a gente tem que se olhar. Eu sei que o nosso papo tá profundo, porque eu sei que você vai nesse papo, trabalha pra caramba, terapeuticamente falando, né? Mas trazendo aqui para casa foi muito desafiador, assim, a gente conseguir fazer com que ela estudasse, com que ela chegasse e muitas vezes fosse viajar. Eu também entrar no meu papel de pai, né? Porque fazer filho qualquer um faz, mas ser pai é outro negócio, né? Então, e muitas vezes acaba tendo essa discordância dentro de casa pela imaturidade do homem em aceitar e querer que a esposa dê certo, que a esposa brilhe. Eu falo para Leia, meu, o que que eu puder fazer por ti, o que eu puder te ajudar, o que eu puder te enfiar, fazer um curso, não importa, eu vou te ajudar. Só que a gente precisa entrar no nível de maturidade e poder entender que, cara, não é uma briga de quem manda mais, de quem sabe mais, é a gente construir em conjunto. Por isso que é a evolução dos dois lados. Nossa, foi forte essa parte nossa aí, meu. Pô. Foi, foi profunda. E essa questão, né, que a gente falou aqui, de desagradar as pessoas, né, de tentar desapegar ao máximo das culpas, eu acho que falta aqui essa leveza de se permitir errar, que foi talvez muito nisso, né? Agora pensando junto contigo e refletindo aqui, trocando, eu acho que é por isso que é legal a gente conversar com as pessoas, né? Trocar até esse tipo de relacionamento, porque realmente a gente cresce em cada bate-papo desse, que é o ecossistema, né? Quando a gente vem, quando a gente empreende, quando a gente está aqui dentro do ecossistema de inovação, dentro de uma academia dos campeões, por exemplo, a gente fala o tempo inteiro sobre erros. A gente tem que errar, né? A gente tem que falhar. Claro que a gente falha, mas a gente falha rápido e a gente falha num ambiente controlado ali, né? Que a gente está testando, pilotando, recalculando a rota dentro do possível. Só que a gente tem um passe livre para errar aqui. A gente sabe disso. A gente precisa fazer isso. Só que na escola, né, na faculdade, a gente não aprende a errar e a gente fica rígida naquilo, né? A gente não pode errar hora nenhuma, a gente tem que acertar sempre, a gente tem vários papéis onde a gente já tem que atender 100%. Então, só de falar isso já vem uma carga, já quase volta lá para a questão dos ombros. Então, a questão de dar sim, né, para ser desaprovada pelos outros, né? Dar sim para liberar a culpa que não é nossa, vem muito com esse intuito também da gente se permitir falhar, porque a gente precisa errar. Não é feio errar, né? Feio é não errar nunca. Imagina que vida chata, que vida Ah, sem movimento. meu, puta porra Errar, isso aí, né, cara? Deus, Tu sabe muito que tu tá falando isso aí, ó.
E tu vai olhar eu estava terminando uma mentoria agora há pouco, antes da gente entrar aqui no podcast, e a minha cliente disse assim, mas Álvaro, meu, eu tô com tudo, o curso tá gravado, o curso não sei o quê, mas eu não sei o que que acontece. Aí eu falei para ela, eu falei, campeão, tu sabia que as pessoas têm medo do sucesso? Ela disse, como assim, Álvaro? Eu falei, as pessoas também têm medo do sucesso. Por exemplo, por que que a mulher, muitas vezes ela não dá certo? Porque ela pensa, puta, cara, eu tenho que ficar longe de casa. Puta, eu vou ter que viajar e aí meu marido vai encontrar outra. Ah, mas eu vou ser julgada, eu vou ser criticada, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ah, eu vou ganhar mais que a minha mãe, vou ganhar mais que meu marido, vou ganhar mais que. Então, é por incrível que pareça, cara, a neurose é tanto que tem pessoas que têm medo de dar certo. Tu, É. tu passou por um momento da tua vida, Jéssica, que tu putz, sabia que dava para explodir, meu, a neurose veio e deu medo de dar certo? Ai, sinceramente, Álvaro, talvez que eu esteja passando por isso agora, não. Vamos lá, vamos filosofar isso então. É o podcast terapia, né? Podcast barra terapia. Sinceramente, eu acho que isso acontece muito mais do que a gente imagina, mas eu não tenho clareza se a gente percebe quando isso acontece, sabe? Porque eu acho que acho que é algo tão profundo mesmo que é muito difícil da gente parar para saber o motivo da autossabotagem, né? Da gente não quer. Claro que aí vai muita terapia, vai muito desenvolvimento pessoal, mas eu acho que na minha vida eu sempre tive muito medo, e eu acho que a coragem não é a questão, né, de tu isentar ou não ter medo, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que eu sempre tive muito medo de fazer as coisas, né, talvez por um perfil mais conservador, um perfil mais nerd, de fazer as coisas mais em ambientes controlados, eu sempre fui mais audaciosa de querer fazer as coisas e fazer bem feito. Então, não sei te dizer se eu já tive medo de dar certo, mas já tive muito medo, mas eu fui com medo mesmo. Eu acho que se a gente quer fazer algo, se tem chance de algo dar certo, se tem 1% de chance de dar certo, né? Eu acho que a gente tem que ir lá meter a cara a tapa mesmo e fazer, porque a gente já é mulher, né? E aí, voltando um pouquinho para o lado do empreendedorismo feminino, né? De ser mulher, a gente já passou por muito perrengue na vida, né? Muita coisa. Cada mulher sabe a sua história, né? Sabe o quanto de perrengue já passou por ser mulher, sabe o quanto de limitação já sofreu, né? Sabe o quanto precisou provar 2, 3, 4, 5, 10 vezes porque veio nesse mundo. Então, eu acho que a gente tem também passe livre para ser mais audaciosas, né? Para tentar mais, para se arriscar mais. A gente precisa ter esse passe livre. Então, eu acho que vai muito nessa linha, assim. Já tive medo, óbvio, né? Hoje ainda tem muito para em várias situações, mas a gente fazer e a gente ter coragem, acho que também não é ausência do medo, né? A gente ir de qualquer forma, assim, baixar a cabeça e vamos E, fazer. a- e aí, eu vou antes do que a gente iniciou conversando. Você vai curando os medos aos passos que você vai dando. Por exemplo, vou pegar o caso da academia. Quando a gente iniciou a academia, a Jéssica prova, a Jéssica perguntou o que que é academia. Eu falei para ela, não sei. Eu não sei, só sei que tem. Só que aí, cara, tu faz o Day One, né? Nossa primeira aula foi 17 de outubro de 2020. Vai fazer um ano, né? Vai. E aí tu vai tendo uma aceleração, tu vai conversando com um, tu vai estudando aqui, mas tu vai indo, vai vendendo para um, vai escutando, até que um dia nós fizemos uma mentoria e um cara disse assim para nós, tá, mas vocês estão muito parecidos com uma escola. Pô, mas nós somos uma escola. A gente tem aula toda semana, nós somos uma escola. Mas sabe quando que veio que eu Álvaro, soube que a academia era uma escola? 4 meses depois da fundação. Mas por que que eu tô contando essa história? Se eu não tivesse feito o Day One lá, 17 de outubro, a gente não ia saber se nós era uma escola, se ia dar certo, se não ia dar certo. A gente não ia saber o quantos nossos clientes estão dando certo. Hoje a gente tem alunos nossos que dobraram o seu faturamento, a gente tem aluno nosso que fez transição de carreira e que hoje está empregando mais pessoas. A gente não estaria se programando agora para o dia 19 de outubro fazer um evento presencial aqui em São Luís com os nossos alunos. A gente não estaria liberando o acesso da plataforma para jovens de escola pública que está impactando outras pessoas através também da educação.
a gente talvez não teria ajudado empresários que queriam cancelar o seu CNPJ e hoje são líder de mercado na cidade. Então, tudo isso, Jéssica, aconteceu do dia 17 de outubro para cá. Mas Muito. nós temos todas as respostas? Não temos todas as respostas. Mas se a gente entra em movimento, se cerca de boas pessoas, tem bons mentores e está disposto a fazer o que precisa. É aquela coisa, né? Meu, quando tu faz a tua parte, Deus olha lá de cima e faz a parte dele também. E ele coloca as pessoas perto. E o quanto, Jéssica, você acredita? Vou dar uma viajada lá no livro do Napoleão Hill. O quanto você acredita que é importante a gente colocar Deus como sócio do nosso negócio, cara? Eu acredito que tu precisa acreditar em algo maior, sabe? Eu acredito nisso, assim. Eu preciso acreditar em algo maior do que eu mesma. E aí, cada pessoa tem uma crença diferente, né? Pode acreditar no universo, pode acreditar em Deus. Enfim, isso eu acho que não importa muito, mas a gente tem que ter fé que as coisas vão dar certo. Né? Eu sou muito otimista, não sou aquela otimista, né, barra, assim, com os pés no chão também, eu não sou muito de ficar viajando muito fora, assim, do que aquilo que eu acredito que é possível, sonho super alto sempre, fazendo tudo aquilo que eu acredito que eu quero, né, que aconteça, que se realize, mas eu acho que essa tua fala, né, de não ser ansioso pelas respostas, mas a gente está mais ansioso pelo nosso crescimento, pelo desenvolvimento, pelo movimento do que as respostas, faz com que a gente ande mais rápido, menos ansioso e que a gente aproveite mais a jornada. Então, eu não quero todas as respostas hoje, eu quero crescer. Eu vou ter resposta amanhã, talvez que eu tenha resposta que nem na Academia dos Campeões. Levou um ano e ainda está tendo respostas, né? Está desenvolvendo, está aperfeiçoando ao longo da jornada. Não acaba nunca isso. Não acaba. Quando você acha que acertou o negócio, vem uma outra coisa. Não, não é assim. Pum, vai. Graças a Deus, né? Graças a Deus que está crescendo, que está evoluindo. A gente nunca para de crescer, e que bom, porque a gente é um organismo vivo, as empresas são organismos vivos, a gente não pode parar de crescer nunca. Se a gente parar no tempo, não faz sentido, pelo menos para mim, não faz sentido nenhum. Então, a gente nunca vai ter nada, para mim, nunca vai ter um negócio pronto 100%, né? Deu pronto, acabou, e a partir dali a gente não cresce mais, não tem mais respostas, não tem mais nada para buscar. Então, eu acho que a ansiedade, né, se a gente pode falar de ansiedade, mas a procura por algo está muito mais pelo movimento, e aí eu acho que por isso que eu levo tanto para minha vida, né, a questão do movimento, do que pela própria resposta em si, porque eu não tenho todas as respostas, né, a gente não tem todas elas, mas a gente sabe onde buscar, a gente sabe como buscar, a gente sabe as pessoas que podem nos ajudar a buscar essas respostas, e eu acho que essa é a jornada, né, isso que faz com que a gente tenha uma vida mais feliz, mais plena, assim, mais realizada. E aí tu traz duas coisas importantes. A importância da gente continuar um eterno aprendiz e a importância da gente ser curioso. Tu sabe, Jéssica, foi muito interessante. Esse 2023, a gente passou por várias fases da academia, né? A gente foi para o capital empreendedor, não avançamos para a segunda fase. Atualmente, hoje, a gente está pelo Eleve Start, ali em Santa Maria, a gente passou nesse processo. Nós estamos lá dentro e mesmo a gente não sendo mais tão early stage, né, já tendo várias validações e cliente, mesmo assim eu vou lá, sento na cadeira de aluno, faço o que tenho que fazer. Agora, recentemente, a gente foi aprovado também no Inovativo Impacto, né? Então, são várias startups do Brasil inteiro. E um dia me perguntaram, Álvaro, como é que você, por que você cobra tão caro pela tua palestra, pela tua mentoria e tal? Aí eu falei para ele, aí eu demorei para procurar a resposta para o meu aluno, daí eu falei para ele, eu falei, cara, tu vale o quanto tu investe em você, ou no teu negócio, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de energia. Então, você continuar esse curioso, continuar a professora me perguntou, né, Álvaro, por que você entrou nesse programa se o negócio de você já está mais maduro? Eu falei para ela, primeiro, eu entrei para conectar com pessoas. Segundo, porque eu não sei todas as respostas. Então, eu tô aqui para aprender. Isso que tu falou é muito importante, né? A gente saber o que a gente está fazendo as coisas. Não, eu tô entrando nesse programa porque eu quero conexão. Então, o programa é importante para mim porque eu vou me conectar com as outras pessoas e vou fazendo um relacionamento, né? Às vezes a gente vai num evento, por exemplo, a gente não sabe o que a gente vai fazer lá no evento. A gente vai lá, né? Só meio que chega meio perdido, não sabe nem qual é o cronograma das palestras.
Então, uma das coisas que eu aprendi também nesses últimos tempos foi sempre ter um objetivo. Se eu for num Salto Summit da vida, eu quero saber, né, quem são os palestrantes, com quem eu posso me conectar de lá, quem é que eu posso chamar no LinkedIn, né, antes ou depois de uma palestra e convidar para tomar um café. Será que o Álvaro, né, que eu sigo, que faz parte lá da Academia dos Campeões, ele vai no Salto Summit? Vamos lá uma mensagem pro Álvaro, perguntando se ele vai estar por lá para a gente marcar algum bate-papo, para a gente se conhecer pessoalmente, para a gente conversar. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? É que nem tu trouxe, né? Tô me inscrevendo num programa para conexão. Boa, perfeito. A gente já sabe, né, qual é o nosso objetivo, o nosso grande objetivo lá. Então, se eu vou num workshop que tem um convidado especial, eu sei que estou ali para fazer conexão. Então, eu posso chamar depois esse convidado especial, né, por WhatsApp, elogiar a palestra do cara, né, dizer que foi super bom, trazer meus insights para ele, e daqui a pouco até sugerir um café para a gente voltar a falar sobre isso e estreitar esse relacionamento. Então, eu acho que essa também é a grande sacada, assim, né? Uma baita sacada que tu compartilhou aí. Eu acho que faz toda a diferença na Mas, nossa corrida. Jéssica, eu trago muito a vivência, e o Napoleão Hill, ele fala muito, o Napoleão Hill é um escritor, eu acho sensacional o trabalho que ele faz. Ele fala que tudo que a gente faz, a gente tem que pensar com exatidão, sabe? Tipo assim, cara, eu entrei, eu quero um carro. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, tá, mas qual marca, qual cor, qual ano? É automático? É manual? Que cor é? Que carro é? Eu falo para você, se eu não estou trabalhando para comprar uma mudança de carro, a foto do carro está na minha frente, o que eu quero. Está aqui no meu quadro dos sonhos. As metas que eu falo para as pessoas, eu sigo na capa do meu telefone. Todo dia que eu abro meu telefone, ou que eu ligo meu computador, ou que eu olho aqui para o meu quadro dos sonhos, a gente tem que ter exatidão no que a gente pensa. Aí o Napoleão Hill ele fala, pode ser que essa meta seja realizada antes, mas também pode ser que essa meta seja realizada depois. Mais cedo ou mais tarde, tudo que você... A frase é, o que a mente do homem pode conceber, ela pode realizar. Só que entre conceber e realizar, tem uma jornada que você vai ter que se desenvolver. Se tu perguntar para o Álvaro há 5 anos atrás sobre startup, não entendia nada. Mas eu Uhum. sei que um dia eu gostei desse troço, eu falei, vou entender mais sobre isso aí. Mas tu vai criando esses objetivos com exatidão do que você quer. E aí tem uma outra Real- coisa que é legal, só para fechar, é legal tu mirar alto, porque se tu acertar no meio, tu já foi. Nós brincamos, né? No passado eu coloquei meta de atingir 5 mil alunos na Academia dos Campeões. Meu, mas se nós atingir 3 mil, tá excelente também, sabe? Então a gente precisa ter essa coragem para sonhar alto também, Jéssica, porque sonhar alto nos move. E é interessante que a mente humana, quando ela põe metas pequenas, ela não se move. Exatamente. Aí tu não entra no movimento. E eu acho que é criar repertório, né? Tem que ter repertório. Se eu converso com o Álvaro, eu sei que o Álvaro quer trocar de carro. E eu começo a ter repertório também, porque eu não posso, né? Por que eu não posso trocar de carro? E uma das coisas que eu faço e que eu sugiro que todo mundo, que meus amigos mais próximos, né, as pessoas que convivem comigo, todo mundo tem, é uma pasta no Pinterest com os sonhos do ano. Então, tenho lá a pastinha de 2020, tem a pastinha de 2021, 22, 23, desse ano 24. Daqui a pouco eu crio de 25 lá também. Então, é muito engraçado, porque além da gente ter a pastinha... Ah, eu vou até mostrar. Olha, a primeira pessoa que eu vou mostrar isso aqui. Mas, ó, não estava no script. Meu quadro dos sonhos do Pinterest, ele fica aqui, ó, na minha frente. Sensacional. Então tem todas as formas, mapa dos sonhos aqui, opa, mapa dos sonhos. Então esse aqui basicamente é a minha pastinha do Pinterest, só que lá tem muito mais, aqui eu selecionei alguns, né? Então tem apartamento com pôr do sol, porque eu amo pôr do sol, trocar de carro também. Então a gente cria repertórios e o mais legal da gente criar repertório para o ano é a gente olhar lá na minha pastinha de 2020 e ver que uma grande parte daquilo que eu tinha colocado lá em 2020 eu já alcancei. Então, é a gente se permitir comemorar também as pequenas vitórias, né? Porque, de novo, a vida ela passa tão rápido que, primeiro, a gente não para respirar e prestar atenção no outro. Então, aqui agora eu tô conversando com o Álvaro, né? Eu sei que agora ele quer trocar de carro, eu vou torcer por esse objetivo dele até o final do ano. E a gente também não para comemorar aquelas nossas conquistas, que até o ano passado eu queria muito tal coisa, conquistei e eu nem me dei o trabalho de parar, de aproveitar aquela conquista, né, de me nutrir com aquela conquista, para que a gente possa ir em busca de outra.
Então, eu acho que esse quadro dos sonhos, da gente ter o objetivo, isso é muito importante. E é uma das causas da depressão, né? Quando eu tô depressiva, quando eu tenho depressão, é muito difícil a gente ter objetivos, né? A gente olhar para o futuro, a gente tentar, né, criar coisas para conquistar. Então, isso faz parte de uma vida saudável, né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Eu falo para ti, Jéssica, eu passei 6 anos de depressão e o que me ajudou a superar isso foi o sonho de ser pai. Então, em 2016, quando eu estava saindo da depressão, né, fazendo o terceiro tratamento contra a depressão, foi um ano bem caótico, porque eu machuquei meu joelho em 2016, em maio. Eu fiquei 40 dias em cima de uma cama, mas foi assistindo uma palestra do Roberto Chinechi que eu falei, cara, eu vou fazer um troço igual esse dia, né, e fazer igual esse. E aí, em julho de 2016, cara, voltando a tocar, né, porque eu vivia da música, sofro um acidente de carro e brigo com Deus. E mas sempre com aquele sonho lá dentro de ser pai, de ser pai, e eu falei assim, Senhor, eu quero ser pai até os 28. E dezembro de 2016, que foi para mim um dos anos mais duros da minha vida, dezembro de 2016, minha esposa me liga dizendo, Álvaro, tô grávida. Então, às vezes, a gente tem que pôr as nossas metas e a gente vai ser testado se de verdade a gente quer essas metas, se de verdade a gente quer realizar. E o maior segredo da motivação de quem eliminou mais de 75 quilos e virou um atleta é que quando você aprende a celebrar as pequenas vitórias, e quando eu digo pequenas vitórias, você faturava R$ 1.000, você faturou 1.050, celebra esses R$ 50 a mais. E isso que nos mantém motivados e engajados. Cada cliente, Jéssica, que a gente fecha na academia, a gente vibra. Quando a gente bateu os 10, os 20, os 30, os 40, os 50, ou quando a gente bateu as 10 primeiras aulas, hoje nós temos mais de 65 aulas gravadas lá dentro da Academia dos Campeões. Todas essas micro conquistas a gente tem que celebrar, porque a primeira pessoa que a gente tem que aplaudir é a si mesmo. Porque quando tu aprende a se aplaudir, tu aprende a celebrar as tuas conquistas, você se torna muito mais forte mentalmente, espiritualmente, fisicamente, e tu muda a percepção de como as pessoas te enxergam, e isso de verdade é ser um campeão. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, uma das coisas mais interessantes é que tem pessoas lá na frente que estão dando a cara a tapa, estão levantando bandeira, estão dizendo você também pode, porque uma mulher foda não é aquela que diz eu sou foda, a mulher foda é aquela que diz que você também é foda e ela puxa essa mulher para estar perto para poder crescer. E aí eu te pergunto, Jéssica, como é que está esse movimento do empreendedorismo feminino no Brasil e o que hoje as mulheres, a mulher que está nos assistindo agora, ela deve fazer para seguir forte nessa jornada e crescendo na caminhada aí? Eu, assim, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que se ajudar, se empoderar e ajudar outras mulheres também. É isso que tu falou, sabe? É trazer novas mulheres, é trazer as mulheres com a gente. Tudo isso que a gente falou vem um pouco também dessa questão da gente se empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas, enfim, da gente se empoderar como mulher, da gente criar também uma coisa muito importante que esses dias eu estava falando com uma mentorada, né? Da questão, ela me trouxe, Jéssica, quando eu não estou trabalhando, eu não sei muito bem o que fazer. Porque parece que eu tenho que, o tempo inteiro eu tenho que estar trabalhando, né? Se eu tô em casa sentada no sofá olhando Netflix, eu tô errada porque eu não tô fazendo nada, eu não tô produzindo, né? Eu não tô com a minha mãe no papel de filha, eu não tô com meu namorado, né, no papel ali de um relacionamento, né, de namorada, mas eu também não quero trabalhar, e aí eu fico sem saber muito bem o que fazer. O que ela fez hoje? Ela criou um repertório, e aí, de novo, né? Ter repertórios é muito importante pra gente, né? Ela tem uma pasta lá no Pinterest, onde ela tem várias atividades que ela pode fazer se ela está em casa. Eu não quero trabalhar hoje, eu não vou trabalhar. Né? O que eu posso fazer? Lá na pastinha dela tem, por exemplo, skincare. Na pastinha dela tem lá uma foto dela tomando um café no shopping, né? De uma pessoa lá no shopping. Tem uma foto de uma pessoa que está na livraria lendo um livro. Tem uma foto, né, de uma pessoa que está fazendo massagem, um salão de beleza. Então, ela criou repertórios. Hoje, por exemplo, se ela está em casa, ela não quer trabalhar, ela não vai sentar no Netflix, ou ela vai sentar, né, na frente da TV de forma consciente, vai assistir um seriado que ela quer, ou, na dúvida, ela vai pro shopping, ou ela vai fazer um skincare, ou ela vai pedalar, né,
ali no Guaíba. Então, a gente ter repertórios, né? A gente fazer parte de outros grupos com mulheres, a gente conversar sobre isso, a gente poder também se sentir na liberdade de falar com as amigas sobre dinheiro, que é um tabu, né? Sobre vários tabus que a gente tem hoje, né? Sobre dinheiro, sobre casamento, sobre os nossos papéis, sobre a gente deixar, né, a culpa de lado de vários papéis que a gente não quer cumprir ou que a gente não precisa cumprir naquele momento. Da gente se permitir errar, e a gente vai errar muito, né? A gente erra o tempo inteiro, graças a Deus que a gente erra, porque só no erro que, para mim, né, eu acho que E a ó, gente acaba crescendo. eu me lembro uma das coisas mais incríveis que eu aprendi em 2020. Eu tive uma mentoria que foi um divisor de águas na minha vida, Jéssica. E eu dizia para minha mentora, eu dizia assim, bah, mas como eu erro, como eu erro, como eu erro. E ela me disse assim, Álvaro, alguma vez você errou porque você quis ou você errou porque você estava querendo acertar? E aí, Jéssica, aí ela deu uma orientação, ela disse assim, Álvaro, o ser humano sempre o ser humano não erra. E eu falei, como assim o ser humano não erra? Ela disse assim, a gente sempre está buscando fazer para acertar. Uhum, Ou, por exemplo, sei lá, tu errou num pitch porque tu queria. Você estava querendo acertar. E quando aquela frase veio para mim, cara, foi um estouro na cabeça, que toda vez que eu escuto, que eu falo, estou errando, ou erro como filho, como esposa, eu tiro esse peso da culpa e penso, estou buscando fazer diferente, estou buscando acertar. Dessa vez, não rolou. Mas se eu fizer de uhum, novo, talvez vai dar certo. E aí tu vai tendo uma leveza, e que nem essa tua cliente, né? O ser humano, ele é paradoxal o que eu vou falar. Só acontece alta performance, reescreve o que eu estou dizendo para você que está assistindo. A alta performance, ela só acontece quando você está descansado. A alta performance, ela jamais vai acontecer se você está cansado. Então, descansar faz parte da nossa jornada. Aí a minha esposa fala, né, cara, Deus descansou no sétimo dia. O que que sobra para nós, meros mortais, né? E é nesses momentos, Jéssica, do descanso, que a gente toma um café, que vem aquela ideia bacana, que a gente olha Netflix, daqui a pouco vem um insight para o nosso projeto. Você tem uma ideia para algum produto, para alguma estratégia. Então, são nesses momentos de ócio criativo que muitas vezes vem muitas respostas, que é quando você para, que vem muitas respostas das perguntas que a gente faz para o universo. Pô, a gente está filosófico pra caramba hoje, né? Meu Deus. muito filosófico. Eu agora, ouvindo tu falar também, uma das coisas que Negócios e ajuda, espiritualidade, né? Temos aqui também. uma das coisas também que eu acho que deixa a vida mais leve, é a gente se permite pedir ajuda. Porque uma coisa também, eu não sei, né? Na minha, pelo menos eu me criei assim com aquela ideia de que a gente precisa ser independente, né? Ser autossuficiente, que a gente precisa resolver, né, as coisas o tempo inteiro. E tem mulher que é assim, né? E tá tudo bem, né? Não é errado, né? Ser resolutiva, ser a pessoa que realmente que resolve as coisas. Mas tem horas que a gente precisa também da ajuda das pessoas. Tem muitos momentos que a gente vai precisar de, né, de outras pessoas para ajudar a fazer alguma coisa ou nos dar clareza com relação a dúvidas que a gente tenha, né, nos ajudar nessa jornada. E tá tudo bem pedir ajuda, né? A gente mandar um WhatsApp para uma amiga pedindo ajuda, ou a gente parar, ligar, Álvaro, olha só, tô com um problemão aqui, vê se tu consegue me ajudar, daqui a pouco tu já passou por isso, ou tu já sabe alguém que tenha passado por isso, ou que tu pode me indicar alguma pessoa que talvez, né, consiga me dar apoio. Não tem problema nenhum a gente, né, se sentir nessa liberdade de falar com as pessoas mais próximas da gente. E isso dá flexibilidade, né? Deixa a gente se movimentar melhor, deixa a vida mais leve. Quando a gente pode errar e quando a gente pode pedir ajuda. E o erro, isso que tu trouxe, né? Do erro. Tem erro que a gente pode tirar sarro da gente mesma, né? E eu acho que a gente perde também essa questão da criança dar risada, da gente se sentir nessa liberdade de poder zoar um pouco às vezes também. E a gente errar algo, por exemplo, confundir o nome da pessoa, passei pela pessoa, se, né, muito prazer, já tinha dar risada, né, fazer piada da gente mesmo, eu acho que também faz com que a gente tenha essa flexibilidade no movimento, né? Então, depois que eu comecei a fazer piada de mim mesma, acho que as coisas também ficaram mais leves. Ou coisa gostosa essa. E fica mesmo, cara. A gente dá umas bocoseadas bonitas, isso, total. E falou uma coisa, Jéssica, muito importante, assim, a,
muitas pessoas elas vêm de uma criação onde lá na infância a psiquiatria chama disso de seja forte, né? Você tem que ser forte, você tem que engolir o choro, você tem que ser, aí você tem que ser forte, forte, forte. E eu sempre falo, né? Não seja esforçado, ele vai ou ter um infarto, ou ele vai ter um câncer, porque ele vai reprimir muitas emoções dele e não vai conseguir expressar. E a gente precisa entender que é importante ter gente para compartilhar o piano. Sabe que eu tinha esse lance do seja forte, de pedir ajuda, e hoje, meu, quando aperta o lance, meu, como é que você faz? Não, Jéssica, o que você tá fazendo? Tá legal, cara. Porque a gente aprendeu que pedir ajuda é sinal de fraqueza. É, E pedir é. ajuda é sinal de nobreza, é sinal de maturidade emocional, porque pessoas que pedem ajuda, elas crescem muito mais rápido. Elas vão muito mais rápido. E aí, claro, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado e entender que nós não sabemos tudo e que a gente tem que estar aberto. Como diz Harvard, né? Até o último suspiro de vida a gente está evoluindo e aprendendo. E para quem ajuda é muito prazeroso também, né? Imagina eu, tipo, Álvaro, me ajuda com uma coisa que é pra gente que ajuda também, né? Receber uma mensagem, Jéssica, tô com uma dificuldade aqui, vê se tu pode me ajudar. Eu paro o que eu tô fazendo na hora, né, para ouvir aquela pessoa, para resolver, para ajudar ela, né? Então eu acho que isso também é difícil tu parar para pedir ajuda, mas uma vez que tu começa a pedir, né, que tu começa a perceber tuas dificuldades e a perceber, né, que outras pessoas podem te ajudar a transformar aquele desafio, aquela jornada mais leve, as pessoas também se sentem muito privilegiadas de fazer parte desse processo, né? E é muito curioso, porque se a gente não para pensar dessa forma, o pedir ajuda é quase um martírio, né? De parar para pedir, parece que a outra pessoa está fazendo. Mas nem sempre é essa cena, nem sempre é essa realidade, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, que legal, ela me pediu ajuda, né? Que olha que legal, eu tive a oportunidade de poder contribuir um pouco com a outra pessoa. Então, eu acho que a gente pode ser essa pessoa que pede ajuda e a gente deve ser a pessoa que para ajudar também. Eu acho que isso é o mais importante. Que é a vida acontece no movimento e acontece nos ciclos também, né? A hora eu sou ajudada e na outra hora eu estou ajudando. Sensacional. A gente vai fazer uma imersão agora em Porto Alegre chamada Negócio e Espiritualidade, como você usar o fluxo da vida para ter prosperidade. Pô, vou ter que fazer um troço disso aí, né, Jéssica? Sensacional. Quero te agradecer muito, sim, por você ter reservado o teu tempo para estar aqui comigo, com os convidados, com a turma aqui. E a gente sempre tem na parte do podcast aquela parte onde você vai dar aquele conselho, aquela orientação, aquele ouro em pó para o nosso espectador. Então, senhoras e senhores, no alvo, com Jéssica Matos, é contigo, campeão. Ó, se tem uma dica, né, um conselho que eu posso deixar aqui, nada mais, né, útil do que a gente reunir tudo isso que a gente falou aqui e trazer como um conselho para finalizar o episódio, que é, eu até anotei aqui, fui anotando enquanto a gente estava conversando, porque realmente foram vários insights que eu acho que conseguiu resumir bem o que a gente falou, que é se permitir errar. Acho que a vida fica muito mais leve quando a gente se permite errar, né? Se permitir não ter culpas, né, ou não carregar culpas que na maior parte das vezes nem a nossa, como tu trouxe, como tu compartilhou. Se permitir desagradar também, a gente pode ser rebelde às vezes, a gente tem passe livre para ser rebelde, e eu acho que isso que a gente finalizou agora também falando, faz com que a gente tenha essa vida no movimento mais flexível, mais leve, mais divertida, que é se permitir pedir ajuda, né? A gente pode pedir ajuda e a gente deve ajudar as pessoas, né, quando nos pedem também. Então, eu acho que o meu conselho é isso, é um resumo de tudo que a gente trouxe, que a gente trocou, que a gente conversou por aqui. E o resumo, na verdade, é a gente realmente se movimentar mais, ter uma vida mais leve, a gente saber comemorar as pequenas conquistas, né? E sonhar mais alto. Maravilha! Jéssica, agradeço muito você, a NV Data, Academia dos Campeões, por para mim, para todas. Eu sempre falo, eu aprendo muito nesses episódios. Agora eu quero deixar aí para você vender teu peixe, como é que a turma se conecta. Chegou o seu momento de falar sobre o seu trabalho, seu serviço, suas conexões aí, campeão. Vai lá. Então, estou à disposição. Quem quiser trocar, quem quiser me chamar para conversar, eu sou a pessoa que conversa lá no Instagram. Meu Insta é
@real Jéssica Matos. Estou no LinkedIn lá também, né? Jéssica Matos Araújo. Adoro me conectar com as pessoas, a gente conversar um pouco, trocar. Estou à disposição, né? É só me chamar lá no Instagram, a gente pode seguir esse bate-papo aí, mega filosófico, hora business, negócios, de tudo um pouco, tudo junto e misturado. Maravilha, Jéssica, Deus te abençoe. Obrigado, que você tenha muito, 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 muito mais sucesso nessa caminhada e siga sendo aí um farol para essas mulheres que estão também buscando empreender cada vez mais. E obrigado por fazer parte da minha história e da história da Academia dos Campeões também. Fique bem. Obrigada, obrigada, vamos com tudo. Maravilha. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe seu comentário de como foi essa experiência para você, porque aqui nós só temos uma missão: é ver você evoluir, ver você crescer na sua vida e nos seus negócios. Deus te abençoe. Forte abraço.